Sartre, existencialista francês, teórico do absurdo, escreveu uma peça que se chama O Inferno são os Outros. Nunca a culpa é nossa, sempre a culpa é dos outros. Ontem à noite, assim que eu soube da imensa tragédia que se abateu sobre o Museu Nacional, sobre todos nós, postei uma mensagem no Facebook. Imediatamente, dois queridos amigos se apressaram em jogar a culpa sobre os golpistas, sobre o Temer. Infelizmente, a culpa não é só do Temer. Se quisermos concretamente observar a questão, no mínimo, nos últimos 20 anos, diversos espaços do Museu Nacional estavam fechados. O prédio vinha desmoronando aos poucos. Se quisermos puxar na linha da vida dos presidentes, vamos passar pela presidente Dilma, vamos encontrar a era do presidente Lula, do Fernando Henrique Cardoso, professor na Sorbonne, antes ainda do Itamar Franco, Fernando Collor de Mello, José Sarney. Nenhum dos presidentes da nova República havia visitado o Museu Nacional. Assim como nenhum dos ditadores generais também havia visitado o Museu Nacional. Daí passamos por Jango, que talvez devemos exceptuá-lo, porque ele foi o governo que manteve o maior índice destinado à educação no orçamento, em torno de 11%. Depois, nos 2 primeiros anos de ditadura, isto foi reduzido a 6, 5%, que é o que se mantém até hoje da educação. Antes do Jango, o Jânio, que também não visitou, e vamos encontrar então o primeiro presidente, o último presidente que visitou o Museu Nacional, que foi o Juscelino Kubitschek. Mas certamente, se quisermos ir recorrendo a linha do tempo, nós vamos poder passar pelo querido Getúlio, pelo Dutra, pelo Washington Luiz, pelo Epitácio Pessoa, entre outros, Deodoro da Fonseca. Vamos achar, o único que nós vamos poder livrar a cara eram os imperadores, que não só moravam lá, como também foram os responsáveis iniciais por adquirir o arquivo, que chegou a atingir a inacreditável marca de 20 milhões de itens. Isto é um número de proporções universais. É uma tragédia que se abate não sobre nós, sobre o Rio de Janeiro, mas sobre a humanidade. Se quisermos traçar um paralelo com o museu correspondente de Londres, o British Museum, a Inglaterra destina ao British Museum algo em torno de 500 bilhões de reais. Metade do governo, outra metade da iniciativa pública. O Brasil, este ano, tinha feito chegar até o museu 54 mil reais, contra 500 bilhões de reais que são destinados não só pelo governo inglês, mas pela gente inglesa para o seu principal museu. Isto estende também esta responsabilidade, se quisermos nominá-lo como culpa, não só o governo, mas também a iniciativa privada.
que agora já se apressaram em constituir uma comissão de bancos para o rescaldo do Museu Nacional, como se houvesse qualquer possibilidade daquilo que está em cinzas voltar a ter vida. Mas também podemos incluir dentro desta conta a Universidade Federal, que era responsável pela administração. O prédio sequer tinha sistema anti-incêndio. Ontem os bombeiros não encontraram água nos hidrantes. Muito bem, se já chegamos à Universidade Federal, o campo de educação, evidentemente, faz parte desta responsabilidade também. Assim como o campo científico, porque o que lá tinha era absolutamente como prioridade referente à ciência. Mas também podemos envolver a cultura. Também podemos envolver, de determinada forma, todos nós. Novamente, em comparação ao British Museum, lá o museu é visitado por algo em torno de 8 milhões de pessoas por ano. O índice máximo que ele obteve foi de 200 mil pessoas por ano. Quanto tempo ainda? Quanto mais nós vamos ter que destruir para entender que o país é o mesmo? Que esta responsabilidade não é dos outros, como dizia o Sartre, mas sim de todos nós, que devemos agir sem ódio, reconhecendo o outro como um prolongamento da nossa identidade.